Muito bem, nós vimos na aula passada, e vamos continuar vendo agora, a questão do pagamento do crédito tributário, aquela situação em que haverá uma autoridade competente para imputar a ordem de pagamento dos créditos tributários, e vimos que aquele artigo 63 só se aplica quando são devidos vários tributos para uma só pessoa jurídica de direito público. Legal. Mas aí vem a pergunta que ficou calada na última aula. Quando são devidos vários tributos para mais de uma pessoa jurídica? Neste caso, minha gente, nós temos que dar um pulo lá na frente, nesse título ainda do CTN, que é o artigo 187, parágrafo único, e conversar sobre ele. Que traz exatamente uma ordem de preferência entre União, Estado, Distrito Federal e município. Vamos lá? Bota mais frio um pouquinho, só um pouquinho. Então vamos lá. Artigo 187, parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem. Primeiro, para a União, primeiro para a União. Depois, Estado, Distrito Federal e território conjuntamente pro rata. Inciso terceiro, municípios conjuntamente e pro rata. Mas, Borba, então quer dizer que primeiro tem que ser pago a União, Borba, depois para o Estado? É exatamente isso. Ô, Borba, e esse negócio de pró-rata? O que diabo é isso? Voltando para mim, vamos entender essa situação num exemplo prático. Pró-rata é proporcionalmente o que cada um tem para receber. Vamos ver um exemplo prático que vai facilitar o entendimento disso. Vamos lá. Vamos imaginar que o indivíduo esteja devendo para a União, esteja devendo para o Estado, para a União 2.000, para a União 2.000, para o Estado 7.000, para o DF 3.000 e para o município 4.000. Está em processo falimentar. Mas só há uma disponibilidade de R$6.000. Não tem mais de onde tirar a grana para pagar tributo. Muito bem. Primeiro, é pago para a União. 2.000. Legal. Ah, Borba, se tinha 6 e pagou 2, sobraram quantos? 4.000. Sobraram 4.000 para pagar. Mas acontece o seguinte. Qual é o total da dívida dos estados e Distrito Federal? 7 com 3, 10.000. Ô, Borba, 4.000 não dá para pagar 10.000. Não. E por isso a expressão pró-rata, proporcionalmente ao que cada um tem para receber. Dessa forma, do total da dívida de 10 dos estados e DF, o estado detém 7.000, ou seja, 70%, e o município 30%. Porque o total é de 10.000 e o estado tem 7 e o DF, o Distrito Federal, 3.000. Então, 70% para o estado, 30% para o DF, Distrito Federal. Ora, 70% de 4.000, 2.800, 30% de 4.000, 1.200. Eu digo 70 e 30 porque foi a proporcionalidade desse meu exemplo. Terá que ser feita uma proporcionalidade para cada exemplo. Vamos imaginar que fosse devido 9.000 para o Estado e 1.000 para o DF. Seria 90% para o Estado e 10% para o DF, enfim. Guardada essa proporcionalidade. E para o município? Nada. Neste meu... o Borba disse que o município não recebe. Não, estou dizendo que neste meu exemplo prático, o município não recebe nada. Neste meu exemplo prático. Legal? Isso é o que determina o artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que, inclusive, será estudado por nós mais para frente, com todos os detalhes lá. Bom, mas voltando para mim, para que a gente possa definitivamente concluir essa questão de imputação de ordem de pagamento do crédito, nós precisamos citar
um artigo, que é o artigo 186 do CTN. Eu digo citar o artigo porque não vamos estudá-lo agora com profundidade, porque vamos estudá-lo mais para frente ao estudarmos garantias e privilégios do crédito tributário, um artigo importantíssimo do CTN. Mas o que determina o nosso artigo 186? Os créditos tributários serão pagos preferencialmente a vários outros e traz todos esses créditos que preferem aos tributários, ou seja, que terão que ser pagos antes dos tributários. Depois vamos estudá-los com calma, não quero que você se preocupe com isso agora. São créditos com garantia real até o valor do bem gravado, crédito de natureza trabalhista, crédito com direito à restituição, enfim, nós vamos estudar isso com calma depois, quais os créditos que preferem aos créditos tributários, créditos extraconcursais. Então, o que acontece? Quando você aparece numa prova uma questão de imputação de ordem de pagamento, primeiro você vai aplicar esse artigo 186, que nós vamos estudá-lo com calma, eu citei aqui para que você tenha essa noção de contexto. Por quê? Porque primeiro você vai pagar todos os que preferem os tributários e depois os tributários. Artigo 186. Agora vamos pagar os tributários? Vamos. Para quem? Primeiro para a União, depois Estado, Distrito Federal, conjuntamente pro rata, e municípios conjuntamente pro rata, conforme artigo 187, parágrafo único. Agora, o Estado de Minas Gerais tinha para receber R$200 mil. 200 mil reais. Entre vários tributos. Dá para pagar tudo? Não. Ficou para ele R$80 mil. Então, como é que eu vou pagar? Aplico o artigo 63. Primeiro os débitos de obrigação própria, depois de responsabilidade, certo? Então, se são devidos 200 mil para Minas Gerais, entre vários tributos, aplica-se o artigo 163 como último artigo nessa questão de imputação de ordem de pagamento. Então, vamos lá para o quadro para a gente visualizar isso. Então, em um problema de prova sobre imputação de pagamento, você vai primeiro aplicar o artigo 186 do CTN, pagando todos os créditos que você vai conhecê-los, que preferem os tributários, que terão que ser pagos antes do tributário. Depois, você vai para o artigo 187, parágrafo único do CTN, aí já vamos pagar os créditos tributários, depois de terem pagos todos os que preferem a eles, e aí sim aplicamos o artigo 187, parágrafo único, primeiro para a União, depois Estado, Distrito Federal e Território conjuntamente pro rata, e por último, municípios conjuntamente e pro rata. E para saber quais tributos que serão pagos daquela pessoa jurídica que vai receber um valor, aplica-se o artigo 163 do CTN. Primeiro os débitos de obrigação própria, depois de responsabilidade, o CTI, primeiro as contribuições, depois a taxa, depois os impostos, na ordem crescente dos prazos de prescrição e na ordem decrescente dos montantes. Bom, mas eu queria saber agora quais todos os créditos que preferem os tributários previstos no artigo 86. Depois vamos estudar isso com muita calma. Por enquanto, engulam a seco isso aí, vão por mim. Muito bem, voltando para mim, voltando para o Borbinha. Para nós finalizarmos apenas essa primeira hipótese de extinção do crédito, nós temos que conversar sobre os artigos 165 a 169 do CTN. Isso, exatamente, artigos 165 até o artigo 169. Todos esses artigos tratam do processo chamado repetição de indébito. O que é isso? Repetição é restituição, indébito, indevido. Processo de repetição de indébito é restituição do que foi pago indevidamente. Nós vimos hoje, nessa aula, se não nessa aula, perdão, em aulas próximas anteriores, nós vimos que uma das formas de se pagar é através da estampilha. E vimos que a perda ou inutilização da estampilha, de acordo com o artigo 162, parágrafo 4º do CTN, não dá direito à restituição daquele valor. Isso nós já vimos. Então, agora vamos para o artigo 65, que trata exatamente desse direito de restituição previsto no CTN. Vamos lá? Artigo 165 do CTN.
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do crédito, do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, ressalvado no parágrafo 4º do artigo, o disposto no parágrafo 4º do artigo 62, que é exatamente o extravio da estampilha. Então, no caso de haver extravio da estampilha, isso não dá direito à restituição, conforme nós estudamos aqui, ao estudarmos esse dispositivo. E aí vem os incisos do artigo 65. Inciso primeiro, quando houver cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Certo? Inciso primeiro. Observe que no inciso primeiro existem erros de fato e de direito. Erros de fato, o tributo não era devido tanto quanto foi pago. E erro de direito, o tributo simplesmente não era devido. No inciso segundo, erro na edificação. Essa palavra foi publicada errada no código, né? Ficou até hoje aí na palavra, a observação que tem que ser feita, que a palavra certa seria identificação do sujeito passivo. Mas ficou essa palavra errada aí, da edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração de conferências de quaisquer documentos relativos ao pagamento. Observem, portanto, que no caso dos incisos 1º e 2º do artigo 65, são erros de fato e erros de direito. Ou seja, o tributo não era devido tanto quanto foi pago, ou simplesmente não era devido. E no inciso 3º, reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Ora, voltando para mim, como é que funciona essa questão do inciso 3º? Incisos 1º e 2º do artigo 65, maravilha, ele tem direito, independentemente de protesto, nos casos de ter havido erro de fato ou de direito. O tributo não era devido tanto quanto foi pago ou simplesmente não era devido. Mas esse inciso 3º, que fala em reforma, anulação, modificação, revogação de decisão condenatória. Vamos imaginar o seguinte: o contribuinte foi intimado do lançamento, entrou com uma impugnação administrativa, saiu uma resposta determinando que esse sujeito passivo, ele perdeu, teria que pagar mesmo. Diante dessa decisão condenatória que o forçou a pagar, ele pagou. Mas não satisfeito, ele entrou com uma ação judicial, tentando anular aquela decisão condenatória que o forçara a pagar. E sai uma decisão modificando, revogando, anulando aquela decisão condenatória anterior que o forçara a pagar. Então, nesse caso, ele passa a ter direito a pleitear a restituição do tributo. Legal? Então, muito cuidado com esse detalhe. Incisos 1º e 2º do artigo 65, erros de fato ou de direito. O tributo não era devido tanto quanto foi pago ou simplesmente não era devido. E no inciso 3º, modificação, né, de decisão condenatória que o forçara a pagar anteriormente. Ele consegue anular aquela decisão e agora vai pleitear a restituição. Legal? Mas existem vários aspectos ainda importantes, mas vamos ver alguns aspectos jurisprudenciais com relação a essa matéria. Súmula 447 do STJ. Os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte, proposta por seus servidores. Ora, minha gente, vamos entender, voltando para mim, vamos entender o que determina, na verdade, essa súmula número 447 do nosso STJ. Vocês sabem que eu, por exemplo, sou servidor público do Estado do Rio de Janeiro, sou auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu recebo meu salário, o Estado do Rio, como qualquer fonte empregadora, faz a retenção do imposto de renda na fonte. Só que, por determinação constitucional, esse imposto de renda retido na fonte pelo Estado, suas autarquias e fundações, pertence ao Estado. É a mesma coisa com o DF, é a mesma coisa com os municípios. Então, vamos imaginar que o imposto de renda é da União.
Mas o Estado fez o pagamento para mim, o servidor estadual, fez a retenção do imposto de renda na fonte e ficou para o próprio Estado por determinação constitucional. Esse imposto de renda retido na fonte tem que ficar para aquele ente da federação que fez a retenção. Mas vamos imaginar que o contribuinte queira discutir com relação a isso. Ele não precisa entrar contra a União, ele pode entrar contra o Estado, porque foi o Estado destinatário final daquele produto, não é? daquele valor do imposto de renda retido na fonte. Portanto, determina o STJ que ele é, sim, o Estado, parte legítima para a discussão dessa dívida. O contribuinte pode, sem dúvida, entrar contra o Estado, embora o titular da competência para instituir, nesse caso do imposto de renda, seja a União. Legal? Na próxima aula nós continuamos essa questão do pagamento indevido, da repetição do indébito. Até lá.